Então, olá a todos. Eu queria inicialmente agradecer o convite da Sociedade Brasileira de Cardiologia, do seu departamento de aterosclerose também, em nome do Márcio, por estar participando desse curso. Meu nome é Edgar, eu sou professor adjunto da disciplina de reumatologia da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre as doenças reumatológicas, o processo inflamatório e a aterosclerose, né? O que tem de comum, e eu acho que essa interdisciplinaridade é muito boa, muito importante. Acho que a gente tem muito a ganhar e aprender com vocês, todo mundo aprender junto. Bom, esse aqui é um QR Code, quem quiser baixar a aula, é só tirar uma foto desse QR Code, a aula já vai abrir automaticamente em PDF, aí vocês não precisam ficar anotando, né? Eu acho que facilita um pouquinho também, vocês conseguem guardar os slides se vocês quiserem. E os objetivos da nossa aula, na verdade, o que eu espero é descrever um pouquinho o perfil de risco cardiovascular na artrite reumatoide, no lúpus eritematoso sistêmico e nas espondiloartrites, como que a gente enxerga a investigação do risco cardiovascular nas doenças que a gente trata e como que eu manejo um pouco mais específico do risco cardiovascular nessas doenças. E no dia que a gente se encontrar, a gente vai discutir um caso clínico, né, em que a gente vai poder colocar um pouquinho disso em prática, trazendo alguns novos conceitos também. Bom, a primeira coisa eu acho que a gente não podia te falar é em relação às doenças reumáticas, né? Existe um termo chamado de reumatismo, né, que os pacientes sempre falam, que na verdade reumatismo nada mais significa do que fluir, correr, né? Foi um termo cunhado por Galeno no século II a.C. e na verdade significaria o fluxo do humor do cérebro até as articulações. Se a gente parar para pensar, daquela época até então, ele não estava completamente errado, porque na verdade muitas das doenças reumáticas, principalmente as imunomediadas, elas são causadas por células, por anticorpos, né, por citocinas e moléculas inflamatórias que vão atacar as articulações, não necessariamente vindo do cérebro, obviamente. Então, embora ele seja um termo consagrado, ele não é adequado, como a gente sabe, porque existem mais de 100 doenças reumáticas descritas na reumatologia, né, dos quais o reumatologista trata. São doenças do tecido conjuntivo, vasculites, quadros axiais, como as espondiloartrites, manifestações extraarticulares, como musculoesqueléticas, tendinopatias, doenças metabólicas, doenças associadas a doenças sistêmicas, como artropatias endócrinas e metabólicas, doenças por cristais e muitas outras. Por que isso é muito importante? Porque a gente não pode tratar o diferente como igual. A gente está falando de doenças distintas, né? Com etiopatogenias, fatores de riscos, epidemiologia, manifestações clínicas e tratamentos também diferenciados. E as doenças que a gente vai falar hoje, especialmente a artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, espontilite anquilosante, elas acometem principalmente artrite reumatoide e lúpus, principalmente mulheres, espondilite anquilosante, principalmente homens, mas se a gente vê a faixa etária de início da doença, é uma faixa etária extremamente jovem. Bom, mas se a gente está lidando com uma doença aterosclerótica de indivíduos jovens, alguma coisa diferente deve haver nesse contexto, né? E quando a gente fala do tratamento das doenças reumáticas, é como se fosse uma grande torre de Babel mesmo, né? Então a gente tem a hidroxicloroquina como corticoide, como pilar no lúpus, por exemplo, uma série de drogas imunossupressoras ou de medicamentos biológicos que cada vez mais a gente tem em mão na prática clínica, a gente tem F, antiterroricina 1, 6, CD20, antiterroricina 17, moléculas que atuam na estimulação, no IPF, no ligante do ranking, drogas sintéticas alvo específicas, que são as inibidoras da JAK, e a gente não pode nunca esquecer do tratamento das comorbidades dos nossos pacientes, né? A gente vai ver um pouquinho mais na frente como eles têm maior frequência de algumas comorbidades, especialmente as comorbidades relacionadas ao risco cardiovascular. E aí a gente vai falar um pouquinho agora do risco cardiovascular nessas doenças, artrite reumatoide, lúpus e espondiloartrite. Eu trouxe algumas perguntas que a gente vai tentar responder até o final da apresentação. As doenças reumáticas apresentam maior risco cardiovascular? Como avaliar o risco cardiovascular nas doenças reumáticas? Existem intervenções específicas nas doenças reumáticas para diminuir o risco cardiovascular? Bom, a gente sabe que existe um elo de ligação ou fatores em comum entre a aterosclerose e doenças inflamatórias, né? Seja pelo recrutamento de células inflamatórias, pelo aumento da expressão de moléculas de adesão, liberação de citocinas pró-inflamatórias, como o TNF-alfa, ou mesmo de vasoconstrictoras, como a endothelina, formação de autoanticorpos, como anticorpos anti-LDL oxidado,
produção de enzimas degradadoras de matriz, como, por exemplo, as metaloproteinases, e inibição da fibrinólise. E a aterosclerose também parece ser um ponto comum entre diversas doenças reumáticas imunomediadas, uma vez que muitas delas apresentam maior prevalência, né, de fatores de risco cardiovasculares tradicionais, dislipidemia, tabagismo, obesidade, diabetes, sedentarismo, síndrome metabólica. Existe também, por outro lado, o peso que faz parte, o que vem da própria doença reumática imunomediada, além das medicações que são utilizadas no tratamento, como, por exemplo, os corticosteroides, anti-inflamatórios, que também podem influenciar nesse desfecho cardiovascular. Bom, se por um lado a gente tem as manifestações associadas à aterosclerose, principalmente nessas doenças, por outro lado a gente não pode esquecer que a gente tem manifestações dessas doenças não associadas à aterosclerose, né? Pericardite, miocardite, doenças das válvulas cardíacas ou mesmo distúrbios de condução. Essas alterações a gente não vai abordar aqui na aula, a gente vai se focar um pouquinho mais nessas alterações ateroscleróticas. Vou começar um pouquinho da artrite reumatoide, né? Então, a artrite reumatoide é uma doença inflamatória crônica, que acomete principalmente mulheres, dos 30 até os 50 anos de idade, caracterizada por uma poliartrite simétrica de grandes, médias e pequenas articulações, com um potencial de destruição articular exuberante e que pode vir acompanhada também de uma série de manifestações extraarticulares. Nódulos reumatoides, acometimento ocular, acometimento pulmonar, acometimento vasculítico, né, principalmente de pequenos vasos também, com potencial de levar à destruição das articulações, deformidades e, consequentemente, perda da capacidade funcional e da qualidade de vida do paciente também. E já se sabe, a gente já sabe desde 1953, quando esse trabalho foi publicado no New England, na época, né, que os pacientes com artrite reumatoide têm menor sobrevida do que os pacientes, do que a população geral, do que pessoas da população normal. E nesse estudo já lá, em 1953, eles observaram que 10% das causas de morte eram por infarto agudo do miocárdio e 9,2% eram por acidente vascular encefálico, ou seja, a doença cardiovascular já era uma realidade naquela época. E vários estudos posteriores mostraram que há um aumento da mortalidade cardiovascular na artrite reumatoide quando comparado à população geral, incluindo estudos na Suécia, nos Estados Unidos, no Reino Unido, na América do Norte, né, em que a Standardized Mortality Ratio varia de 1,5 até 2,45. Bom, o que acontece na artrite reumatoide que pode conferir esse maior risco cardiovascular? Estudos já mostraram que aquele paciente que permanece com maior atividade de doença, que tem uma duração da doença maior do que 10 anos, aqueles pacientes que têm fator reumatoide anti-CCP positivos, aqueles pacientes que apresentam manifestações extraarticulares e nódulos reumatoides, provas inflamatórias como VHS-PCR persistentemente elevados e a presença do epítopo compartilhado são aqueles pacientes que têm maior risco cardiovascular. E isso já foi comprovado em diversos estudos, né? Então, o paciente com artrite reumatoide ele tem pior função endotelial quando comparado a controles saudáveis. Ele também tem uma maior rigidez arterial quando avaliado através da velocidade da onda de pulso, né? Então, ele tem disfunção endotelial bem caracterizada mesmo por diversos métodos diagnósticos. Além do risco de morte prematura, principalmente por doença cardiovascular, a doença isquêmica é a principal causa de morte na artrite reumatoide. Essa é uma meta-análise que já é até um pouco mais antiga, de 2012, mas que já mostrava, incluindo mais de 40 mil pacientes de 14 estudos, que a doença cardiovascular ela apresentava um risco aumentado de maneira geral. O infarto agudo do miocárdio, os pacientes também apresentavam maior risco relativo e também apresentavam maior risco relativo para acidente vascular encefálico, quando comparado à população geral. E de maneira muito interessante, alguns estudos começaram a avaliar e comparar o paciente com artrite reumatoide do ponto de vista de desfecho cardiovascular com o paciente com diabetes, especialmente o paciente com diabetes tipo 2. Então, esse aqui é uma curva de probabilidade de evento cardiovascular, mostrando que os pacientes com artrite reumatoide têm uma curva semelhante aos pacientes com diabetes tipo 2. Esse outro estudo também, que comparou 294 pacientes com artrite reumatoide, 194 pacientes com diabetes tipo 2 e 258 controles sem diabetes, encontrou maior prevalência de doença cardiovascular
também na artrite reumatoide. E essa prevalência de doença cardiovascular foi muito semelhante àquela encontrada nos pacientes com o diabetes. Quando foi feito um modelo, quando foram feitos, realizados modelos para ajuste, modelos para avaliação do odds ratio de prevalência de doença cardiovascular, utilizando os controles como referência em diferentes modelos, incluindo um modelo corrigido para a idade e para o sexo, e modelos corrigidos para os fatores de risco cardiovasculares, os pacientes com artrite reumatoide também tinham um odds ratio de prevalência para doença cardiovascular muito semelhante aos pacientes diabéticos tipo 2. Esse é um estudo bem grande, um estudo da Dinamarca, em que ele avaliou 4.311.022 pessoas, comparando com mais de 10 mil pacientes com artrite reumatoide e 130 mil pacientes com diabetes mellitus. E ele encontrou que a incidência de infarto agudo do miocárdio, mesmo ajustada para a idade, e mesmo ajustada para outros fatores de risco cardiovasculares, era maior na artrite reumatoide quando comparada à população geral como referência. E era muito semelhante aos achados do paciente com diabetes, confirmando estudos anteriores de que o paciente com artrite reumatoide tem um comportamento de doença cardiovascular e de infarto agudo no miocárdio nesse ponto de frequência muito semelhante ao paciente com diabetes. E de maneira interessante, eles encontraram também uma maior frequência naquelas mulheres com menos de 50 anos de idade, ou seja, uma paciente que muitas vezes tem menor risco, Ela já é protegida por outros fatores quando ela não tem nenhuma doença de base, como por exemplo, ela não está na menopausa ainda. E o risco de infarto agudo no miocárdio correspondeu ao risco em indivíduos sem artrite reumatoide 10 anos mais velhos. Então isso é muito, muito interessante em relação à artrite reumatoide. Bom, além de ter maior frequência de doença cardiovascular e infarto agudo do miocárdio, desse infarto ser semelhante ao infarto dessa prevalência de infarto, ser semelhante à prevalência do infarto no paciente com diabético, estudos já mostraram que o paciente com artrite reumatoide, que tem infarto agudo do miocárdio, eles têm maior mortalidade do que a população geral. Então, 10 anos após o infarto agudo do miocárdio, a mortalidade da AR é superior quando comparado à mortalidade dos pacientes da população geral. E isso aqui é o que eu acho muito interessante também, Quando ele comparou os pacientes com artrite reumatoide com os pacientes controles, ele observou que os pacientes com artrite reumatoide eles tinham menos dor torácica, menos choque, eles tinham maior mortalidade cardiovascular e também apresentavam maior risco de recorrência de eventos cardíacos, Ou seja, tinha uma recorrência de evento mais precoce, E isso faz também com que a gente lembre e tenha que lembrar que aquele paciente com artrite reumatoide pode ser aquele paciente que tenha um infarto agudo do miocárdio silencioso, que a gente tem que ficar mais atento aos fatores de risco cardiovasculares desse paciente também. Estudos também já mostraram também que o paciente com artrite reumatoide ele tem maior risco de hospitalização, maior risco do infarto do miocárdio não ser reconhecido e apresenta menos angina quando comparado aos pacientes sem artrite reumatoide. Então, eu acho que isso aqui tem que ficar bem claro para a gente, Eles podem ter mais infarto silencioso e podem ter menos angina quando comparado à população geral. Muitas vezes, a gente tem que lembrar do paciente diabético como referência e de comparação para esse paciente com artrite reumatoide. E esse é um ponto muito importante que é descrito na artrite reumatoide também, que acho que vale a pena a gente levantar um pouco para a discussão, que é o chamado paradoxo dos lipídios. Quando a doença está muito ativa, a doença está numa fase inflamatória, o que acontece normalmente é uma diminuição dos níveis do LDL e do colesterol total e o aumento do risco cardiovascular nesses pacientes. Com o tratamento, há um aumento do LDL e não necessariamente há aumento do risco cardiovascular desse paciente, uma vez que você está controlando o processo inflamatório da doença. Isso é muito importante, porque pode contribuir para subestimar o risco cardiovascular por alguns scores. Então, se o paciente está muito ativo e tiver um LDL baixo, um colesterol total baixo, eu posso classificar erroneamente ou de maneira inadequada esse paciente como baixo risco. Alguns estudos já mostraram que 60% dos pacientes com calcificação de coronária acima de 300 nesse período e até 1/3 daqueles que subsequentemente apresentaram algum evento cardiovascular.
Alguns scores de risco, como o Score, o Framingham, o Reynolds, podem estar subestimados e o Q-RISC pode estar eventualmente superestimado, como a gente vai falar. Bom, saindo um pouquinho da artrite reumatoide, a gente vai falar um pouquinho sobre o lúpus eritematoso sistêmico e o risco cardiovascular, né? O lúpus é aquela doença pleomórfica, heterogênea, que pode acometer múltiplos órgãos e sistemas. Também acomete principalmente mulheres jovens, dos 15 até os 45 anos de idade, após a menarca, antes da menopausa. E se caracteriza por ser uma doença extremamente heterogênea, que eu posso ter, eu sempre gosto de falar que eu posso ter como se fosse 50 tons de cinza, né? Eu tenho uma doença mais branda, eu posso ter uma doença mais grave, posso ter diferentes espectros de doença em um mesmo paciente, diferentes fenótipos, né? Posso ter desde um paciente que tem uma doença que parece o branquinho até o mais preto, mas com vários tons de cinza nesse intermediário. Então, eu posso ter aquele paciente que não tem lúpus e tem um FAM positivo. E eu posso ter diferentes espectros de lúpus, cutâneo articular, cutâneo hematológico, serosite, cutâneo articular e renal, cutâneo hematológico renal e sistema nervoso central, e diferentes combinações, né? São combinações de números. E, além disso, ela se caracteriza muito por ter períodos de atividade de doença e períodos de acalmia, né? Períodos de doença em remissão com períodos de doença ativa. Se vocês olharem com atenção, esse é um gráfico da Bolsa de Valores, mas poderia ser muito bem um gráfico de um paciente com lúpus. Tem períodos mais ativos e períodos menos ativos, e assim como a Bolsa de Valores, a gente às vezes não consegue explicar por que ela sobe tanto ou por que ela cai tanto naquele período. E a maioria dos pacientes com lúpus permanece cronicamente ativos durante esse período. Mas, de maneira muito interessante também, a gente já sabe desde a década de 70 que o paciente com lúpus apresenta o padrão bimodal de mortalidade. No primeiro ano após o diagnóstico, uma mortalidade precoce por atividade de doença e infecção, e uma mortalidade mais tardia, principalmente relacionada ao infarto agudo do miocárdio e a doenças cardiovasculares. Esse estudo também, que é um estudo clássico da gente aqui na reumatologia, mostrou que mulheres entre 35 e 44 anos de idade apresentam até 52 vezes mais chance de infarto agudo do miocárdio quando comparadas àquela sem lúpus. Esse é um estudo do grupo aqui da Escola Paulista, que foi publicado em 2002, que mostrou de maneira pioneira também na época que os pacientes com lúpus eles apresentam pior função endotelial na perimenopausa, mesmo na ausência de fatores de risco cardiovasculares, avaliada através da vasodilatação mediada pelo fluxo da artéria braquial, ou seja, um marcador precoce de aterosclerose. E esse estudo foi confirmado por outros estudos posteriormente, mostrando que os pacientes com lúpus apresentam disfunção endotelial e apresentam também maior frequência de placas em carótidas, quando comparados a controles sadios, né? Os pacientes com lúpus, eles apresentam até 2 vezes mais placas em carótidas e femorais, semelhante a pacientes com artrite reumatoide, com diabetes. Então, a gente tem que encarar os nossos pacientes também como inflamados crônicos, assim como o diabético também, né? E nesse estudo eles encontraram, né, que como fator de risco para o aparecimento dessas placas, a idade, hipertensão, tabagismo e a dose cumulativa de corticoide também. A gente já tem um outro fator além da doença que pode estar associado ao próprio tratamento da doença que é estabelecido. E além deles terem maior frequência de placa de carótida, eles têm maior rapidez de evolução dessa placa quando comparados a controles, né? Então, a placa do paciente com lúpus evolui mais rápido do que aquela placa do paciente sem lúpus. E essa aterosclerose no lúpus também é multifatorial, né? Diversos estudos já comprovaram que o paciente ele tem maior número de fatores de risco cardiovasculares. Ele tem mais risco de hipertensão, diabetes, ele tem uma menopausa mais precoce do que o paciente sem lúpus, muitas vezes por conta das medicações que a gente usa, mais risco de doença renal crônica, sedentarismo, elevação da cintura quadril, aumento dos triglicérides e hiperhomocisteinemia também. Só que o aumento do risco cardiovascular no lúpus, como a gente sabe, ele não é secundário somente à presença desses fatores, né? A aterosclerose, como doença inflamatória crônica, que a gente comentou, no lúpus compartilha uma série desses fatores, né? Então, no lúpus a gente tem ativação do complemento, circulação de imunocomplexos com formação, que favorece a formação do ateroma, aumento da expressão de moléculas de adesão e até mesmo alguns autoanticorpos, né? Como anticorpos contra lipoproteínas, anticorpos antifosfolípidos, e até tem um estudo mostrando que aqueles pacientes com lúpus que são FAM positivos têm maior risco de aterosclerose do que aqueles pacientes que são lúpus com FAM negativo, que são uma minoria dos casos, na verdade, né? E, além disso, uma influência da atividade da doença, né? Esse é um estudo que avaliou
mais de 1.600 pacientes com lúpus, dentre eles 233 com nefrite lúpica, em que eles encontraram maior risco, né, de infarto agudo do miocárdio, de acidente vascular encefálico, de mortalidade cardiovascular naqueles pacientes com nefrite quando comparados àqueles sem nefrite. E encontraram também, em outro estudo, também, que pacientes com lúpus com nefrite têm maior risco de placas do que aquele paciente com lúpus sem nefrite. E aí a gente vai entrar num ponto que eu acho extremamente enigmático, interessante, né? A gente já conversou em outros congressos com outras pessoas sobre isso também, que é sobre o HDL no lúpus e nas doenças reumáticas também. O que a gente tem, né? Então, há algum tempo já se fala do HDL pró-inflamatório, né? Ou HDL disfuncional, né? HDL pró-inflamatório disfuncional. E esse estudo do grupo da McMahon, que é lá da UCLA dos Estados Unidos, ele mostrou que os pacientes com lúpus eles têm maior índice de HDL pró-inflamatório quando comparado à artrite reumatoide, controles, assim como os pacientes com artrite reumatoide também têm maior índice pró-inflamatório do HDL, ou seja, ele perde a sua capacidade de exercer as suas funções protetoras, né? E também tem o maior percentual de pacientes com lúpus e artrite reumatoide também teria HDL pró-inflamatório. E eles encontraram, nesse primeiro estudo em 2006, que a presença do HDL pró-inflamatório estava associada à doença arterial coronariana antecedente e doença cardiovascular, mas não à doença cerebrovascular. E na regressão logística, quando eles foram avaliar os principais fatores associados com a presença do HDL pró-inflamatório, as doenças per si, as doenças reumáticas imunomediadas, lúpus e artrite reumatoide foram os fatores mais importantes associados, né? Além disso, outros estudos do mesmo grupo mostraram que a presença do HDL pró-inflamatório no lúpus está associada à presença de placa de carótida. E quando foram avaliados também em análise de regressão logística, a presença do HDL pró-inflamatório foi o fator que teve mais peso, o fator mais associado à presença de placa também. E aí eles fizeram também uma análise transversal em que eles avaliaram o nível de atividade física através de questionário e viram que aqueles pacientes que tinham menor nível de atividade física, eles tinham maiores índices de HDL pró-inflamatório. Então, mostrando que a atividade física pode ser um fator protetor também para esse ponto. Saindo um pouquinho do lúpus, a gente vai falar da última doença agora, do ponto de vista de fatores de risco cardiovasculares, que é a espondilite anquilosante, né? Espondilite anquilosante é um grupo de doenças que compreende as espondiloartrites, compreendem um grupo de doenças que são espondilite anquilosante, artrite psoriásica, doenças inflamatórias intestinais enteropáticas, as artrites reativas e as espondiloartrites diferenciadas que compartilham entre si o acometimento sinovial, as ênteses, o acometimento sacroiliacs de manifestações extraarticulares e o HLA-B27 em maior ou menor proporção. E a espondilite anquilosante também tem maior odds ratio para infarto agudo do miocárdio, assim como também para acidente vascular encefálico. E na psoríase, na artrite psoriásica, a gente sabe, isso vários estudos já demonstraram maior prevalência de síndrome metabólica, com também maior risco para infarto agudo do miocárdio, né? Assim como por mortalidade cardiovascular também. Uma coisa que eu só queria lembrar é da maior frequência de hipotiroidismo também em algumas doenças reumáticas autoimunes, né? No lúpus, né, a gente tem tanto maior risco de hipotiroidismo como de hipotiroidismo subclínico, né? E já tem alguns estudos também que a gente sabe também como o hipotiroidismo mesmo não controlado, ele pode ter uma piora da função endotelial, da hipertensão do perfil lipídico e também estar associado eventualmente a esse maior risco cardiovascular. Como que a gente pensa em estimar o risco, né? Passando para outro ponto agora nas doenças reumáticas. Existem alguns modelos que são preditores de risco, né? Então, teoricamente, a gente tem que sempre avaliar o risco dos nossos pacientes. Esses modelos de risco, eles não são bem claros e bem definidos. A gente vai ver quando a gente for conversar um pouquinho no caso clínico, que aplicar isso um pouco mais na prática, né? O QRISC, o critério do EULAR, que é a Associação Europeia de Reumatologia. E a gente tem que pensar nisso. Será que a gente não deve ter níveis específicos de LDL de pressão arterial, assim como a gente tem no diabetes? E quais seriam esses níveis ideais para os nossos pacientes, né? Então, quando a gente fala da estimativa de risco, através de vários critérios, né? O risco de doença cardiovascular é 2 vezes maior na artrite reumatoide, que o predito pela escola de Framingham, 65 maior em homens e 3 vezes superior em pacientes acima de 75 anos.
E a gente vê que aqueles pacientes que têm fator reumatoide positivo, que podem ser aqueles com pior prognóstico, que têm persistentemente provas inflamatórias alteradas, também podem ter esse maior risco cardiovascular, que são fatores que não são associados, que não estão lá na maioria dos critérios. O Q-RISC-3, né, ele, no lúpus ele se mostrou já superior ao Framingham, são 21 itens, e que, além disso, a gente coloca doença, artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, se está usando ou se não está usando corticosteroide. E no lúpus saiu esse ano um estudo que comparou os diversos scores e viu, comparando eles com a utilização do ultrassom de carótida, de ultrassom arterial para presença de placas, e ele encontrou que cerca de 10% dos pacientes do Q-RISC-3 e 16% daqueles do score de 16 a 20% daqueles com score de Framingham poderiam estar classificados de maneira errada no risco cardiovascular, se a gente não levar em consideração a doença, se a gente levasse em consideração o ultrassom, né? O ultrassom de carótidas com avaliação do espessamento médio intimal também é interessante, né? Ele, na artrite reumatoide, ele aumentou em até 39% a categoria de risco, quando comparado à score de Framingham. E esses dois estudos que eu queria falar, que não são necessariamente de estimativa de risco, mas que são interessantes, que foram feitos lá na escola há algum tempo já, eles avaliaram 82 pacientes com lúpus assintomáticos, com idade média de 37, mais ou menos 10 anos, e que aproximadamente 30% tinham alguma anormalidade na cintilografia miocárdica estando assintomáticos. E essa anormalidade cintilográfica foi associada com HDL mais baixo, com a presença do diabetes e de vasculite atual em qualquer sítio, incluindo vasculite cutânea. E desses 30 pacientes, 21 foram para o cateterismo, né? E foram encontradas placas ateroscleróticas em 8 desses 21 pacientes, assintomáticos, a maioria delas na DA, que era em áreas correspondentes a áreas que batiam com a cintilografia. Foram associadas à hipertensão e menopausa e a presença de mais de 4 fatores de risco cardiovasculares, ou seja, se o paciente tinha mais que 4 fatores de risco cardiovasculares, mesmo assintomáticos, ele tinha mais placas no cateterismo da coronária. E como que a gente vê o manejo cardiovascular, né? Como que a gente pensa nesses pacientes em manejar? Primeira coisa que a gente não pode esquecer é de controlar a atividade da doença, fazer um diagnóstico precoce, estabelecer a terapia adequada para a doença, né? Não esquecer de manejar de maneira adequada os fatores de risco cardiovasculares tradicionais, exercício físico, dieta, cessar o tabagismo. E, se necessário, estatinas e antihipertensivos também, tratamento do diabetes, diminuir a dose do corticoide também. Esse é um estudo que foi feito também lá na escola, no grupo que a gente faz parte também. Foi feita a atorvastatina por 8 semanas, que mostrou que a atorvastatina, nos pacientes com lúpus, mesmo sem dislipidemia, melhorou a função endotelial pela técnica de vasodilatação, mediada pelo fluxo. Esse outro estudo, que é um estudo maior, que foi publicado posteriormente, que avaliou pacientes com lúpus sem doença cardiovascular, randomizados, foram 200 pacientes randomizados para a atorvastatina, 40 mg dia por 2 anos, chamado estudo LAPS, mostrou que a atorvastatina, durante esses 2 anos, não diminuiu a progressão, ou seja, não foi capaz, não houve diferença entre a atorvastatina ou não na progressão do score de cálcio da artéria coronariana, e também não houve diferença entre os grupos que usaram estatina ou não, né, em relação ao espessamento de carótida. Por outro lado, esse estudo populacional na China, com 4.095 pacientes com lúpus e dislipidemia, 935 controles sem tratamento inerente, mostrou que aqueles pacientes que tinham alta dose cumulativa de estatina, eles tinham menor risco de morte por qualquer causa, eles também tinham menor risco de doença arterial coronariana, de doença cerebrovascular e de doença renal crônica, mostrando-se um possível efeito protetor da estatina nos pacientes com lúpus. E a hidroxicloroquina, né, que tem sido tão falada atualmente, né, no lúpus, uma droga que a gente já usa há mais de 50 anos no lúpus, né? Então, teoricamente, todo paciente com lúpus deve utilizar a hidroxicloroquina, a menos que ele tenha alguma contraindicação para o seu uso.
pois a hidroxicloroquina diminui a chance da doença entrar na atividade, diminui a dose do corticoide, diminui a chance de eventos trombóticos. Ela melhora o perfil lipídico e a resistência à insulina, melhora a ação do microfenolato, que é um imunossupressor muito utilizado no lúpus, e tem um possível efeito na sobrevida do paciente com lúpus também, né? Estudos já mostraram que, em relação à trombose, várias meta-análises, favorecendo sim o efeito protetor da hidroxicloroquina em relação à proteção de eventos trombóticos. Esse é um estudo que foi publicado recentemente, apresentado no nosso último congresso, agora em julho, que mostrou que um dos problemas da hidroxicloroquina é que muitas vezes a dose que a gente prescreve não equivale à hidroxicloroquinemia, ou seja, a gente não tem isso muito claro. Mas se mostrou que aqueles pacientes que estavam usando e que tinham um nível de hidroxicloroquinemia adequado, eles estavam mais protegidos de eventos trombóticos quando comparados àqueles que tinham hidroxicloroquinemia inadequada, tinham hidroxicloroquinemia mais baixa. E aí o nível de hidroxicloroquina que eles encontraram foi em torno de 1.000 miligramas para proteção de trombose, né? A hidroxicloroquina, segundo algumas meta-análises, também reduz o LDL em torno de 24 miligramas, né? Então, ela tem um poder no perfil lipídico e aí também reduz a prevalência de síndrome metabólica no estudo que foi feito em mulheres com menos de 40 anos. Então, são muitos os benefícios da hidroxicloroquina. Com relação a outros tratamentos, né, a gente sabe que a terapia anti-TNF e o metotrexate também são protetoras para eventos cardiovasculares na artrite reumatoide, enquanto os anti-inflamatórios e os corticosteroides podem ser fatores de risco, né, para eventos cardiovasculares. A gente tem que tratar a doença, mas com a menor dose de corticoide possível, evitar também anti-inflamatórios por longos períodos, a não ser que sejam doses de resgate, né? E o anti-TNF, que é uma droga que a gente usa muito na artrite reumatoide, nas espondiloartrites também, ele leva a um aumento significativo do colesterol total e HDL nas primeiras 2 semanas de terapia, né? E não tem alteração no índice aterogênico. Para finalizar, vamos falar um pouquinho do exercício físico. A gente fez um estudo também nos nossos pacientes com lúpus e mostrou que somente 15% dos pacientes com lúpus realizam exercício físico regular. Mas os estudos mostram que ele tem múltiplos benefícios, não só na proteção de fatores de risco cardiovasculares, função endotelial, tolerância ao exercício, capacidade aeróbica, fadiga e depressão, mas a gente mostrou também que pacientes com lúpus que realizaram exercício físico aeróbico no limiar ventilatório 1, no Parque do Ibirapuera, né, aqui em São Paulo, durante 16 semanas eles tiveram uma melhora da função endotelial. Então, é um método barato, com poucos eventos adversos e que não leva a piora da atividade de doença. Bom, era mais ou menos isso. Eu queria agradecer mais uma vez. Espero que os objetivos tenham sido atingidos, né? Lógico que não é muito tempo, mas o que a gente queria mesmo era descrever um pouquinho do perfil de risco cardiovascular, a investigação e o manejo desse risco nos pacientes com doença reumática. Muito obrigado a todos, eu estou à disposição e esses são os meus contatos, os meus e-mails também. Abraços.